Alô galera, sejam bem-vindos à resolução de mais uma questão de Química do vestibular da UVV, questão de número 35. Vem comigo. O químico russo Dmitry Mendeleev tornou-se um dos maiores gênios da história, visto que ele fez diversos estudos sobre o elemento químico e suas propriedades. A organização dos elementos foi apresentada por ele e a comunidade científica, e deu origem ao que atualmente conhecemos como tabela periódica. Ela foi se aprimorando com o passar dos anos. Fato é que Mendeleev, esse camaradinho aqui, pessoal, Mendeleev, foi capaz de prever as propriedades de elementos ainda não descobertos, ao deixar espaço vazio na tabela, como evidenciado abaixo. Essa aqui é a tabela periódica, pessoal, tá vendo? Ó, de antigamente, da época de Mendeleev, era em torno de 1800 e lá vai fumaça, tá, pessoal? Não vou colocar a data porque não importa, mas faz um tempinho já. A tabela tinha esse formato aqui, não tinha esse número de elementos químicos que nós temos hoje. E outra coisa importante é que Mendeleev ele organizou os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Mendeleev, colocar aqui, ó. Ele organizou os elementos em ordem de massas atômicas, tá? Nós sabemos que hoje a tabela atual não é em ordem de massa atômica. A tabela atual de hoje que você estuda é ordem crescente de número atômico atual. A primeira tabela na época de Mendeleev foi de massa atômica. Quem reestruturou a tabela depois de Mendeleev foi um cientista chamado de Moseley. Foi um cara chamado de Moseley. Inclusive é um bom nome para você dar para o seu sobrinho. Ó, Moseley. O Moseley, esse camarada aqui, esse camaradinho aqui, ó, Moseley, ele organizou a tabela em ordem crescente de número atômico. Eu vou anotar aqui para você, para deixar como fonte de estudo. Ó, organizou a tabela em ordem crescente de Z. Você sabe que Z é o símbolo do número atômico. Então vamos recapitular. Antigamente, na época de 1900 tralalá, teve um cara chamado de Mendeleev que ele organizou os elementos químicos. Perceba, essa era a tabela periódica atual. Perceba que está em ordem crescente de número ou de massa atômica. Massa. Aqui, ó, vou dar um exemplo para você. O carbono aqui, ó, 12, depois veio o nitrogênio, 14, tá vendo, ó? Ordem crescente de massa atômica. Só que atualmente a tabela não está em ordem de massa atômica. A tabela está em ordem de número atômico. Perfeito? Então vamos lá. O cara escreveu isso aqui, ó. Vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, melhorou, né? Agora aqui, ó. Assinale a alternativa que explica como o pesquisador conseguiu prever a existência dos elementos. Ele organizou os elementos. Vamos lá, então. Como é que ele organizou os elementos? Em ordem crescente de número de nêutrons. Pessoal, nem falei disso para você, número de nêutrons. Sai fora, nêutron. Falso. Você não vai marcar a letra A. Letra B. Em ordem crescente de massa atômica, tomando cuidado de colocar na mesma coluna os elementos de propriedades químicas semelhantes. É a letra B de bola. Pessoal, sabe por que o nome é família 1A? Família 1A? Família 2A, 3A, os elementos que estão na mesma família, são elementos que têm a mesma propriedade química. Então, Mendeleev ele organizou a tabela em ordem crescente de massa atômica, tendo cuidado de colocar os elementos que têm a mesma característica na mesma família.
Isso é a verdade, beleza? Mas vamos ler as demais. Em ordem crescente de número de nêutron? Não, sai fora. Bom, pessoal, vamos ler a letra D. Em ordem crescente de massa atômica? Beleza. Tomando cuidado de colocar na mesma linha os elementos e propriedades químicas. Ou seja, na mesma linha, está dizendo na mesma horizontal? Não, não. Ele teve cuidado de colocar os elementos na mesma coluna, na mesma família. Isso que ele fez. Tá falso. Letra E. Em elementos em ordem crescente de número de massa, pessoal, nem falei disso, número de massa. Vou recapitular. Mendeleev colocou os elementos em ordem crescente de massas atômicas, tomando cuidado de quê? De colocá-lo na mesma coluna, mesma família. Por isso que o nome é família, tem mesmas características, mesmas propriedades. Beleza? São semelhantes. Beleza? Aí depois veio o Moseley. Moseley, ele teve o cuidado de organizar a tabela em ordem o quê? Crescente de número atômico. Tranquilo, pessoal? Eu não falei nada de número de massa aí. Beleza? Então a letra E também está falso. Então, ó, dá o seu curtir aqui, dá o seu like, contribui aí com a aula do tio Marco para motivar o garotão aqui. Beleza? Tranquilo? Para elas um beijo, para eles um abraço.